Olá, gente. Eu acho que esse vídeo vai sair, porque já deve ser o 10º, 20º que eu tô gravando e apagando, porque não tá dando certo. Do jeito que esse vídeo sair, agora vai, que eu vou mandar sim. Olha só, eu vim aqui de novo, porque eu preciso dar um retorno de uma atividade que a gente fez ainda em sala de aula. Eu corrigi os vídeos de vocês que a gente fez, que eu pedi para vocês fazerem sobre preconceito linguístico. E eu pedi para que vocês utilizassem a norma padrão. Eu corrigi, queria dar o retorno pessoalmente para poder mostrar como foi que eu modifiquei o texto de vocês. Mas não será possível agora e também não é possível que eu digite todos os textos para poder mostrar para vocês. Então eu digitei alguns, o que apresentou assim as maiores dificuldades que eu vi que em quase todos os textos apresentavam de alguma forma esse tipo de dificuldade e eu trouxe para vocês. Digitado, claro que é para não mostrar o texto de quem é, né? Quem foi que escreveu aquele texto. E eu também coloquei numa folhinha bem caprichada as maiores dificuldades também que apresenta o texto de vocês que fogem à norma padrão da língua. Por que eu pedi o uso da norma padrão? Porque a norma padrão é aquela que está de acordo com a gramática e ela tem como objetivo ser compreendida pelo maior número de pessoas. A língua portuguesa ela é falada num território muito grande, um território que apresenta regiões diferentes, culturas diferentes, acesso à escola também diferente, quem tem, quem não tem acesso. Então, por ter essa diferença muito grande, apresentam várias variações. Vai ficar assim. Apresentam variações linguísticas. E aí, não quer dizer que a norma padrão seja correta e essas variações sejam erradas. A gente explicou sobre isso, falou sobre isso, pesquisou sobre isso e vocês mostraram que entenderam super bem quando escreveram o texto de vocês sobre preconceito linguístico. Todos entenderam muito bem do que estava falando. O preconceito linguístico, então, se dá quando o indivíduo julga que aquele outro ser não está falando corretamente. E ele usa como padrão, ele usa como o correto a língua padrão, né? E a língua padrão, ela não é a correta, ela só é uma forma de ser compreendida por todos. Olha só o que é que eu coloquei aqui para vocês que apresentou assim... que foi apresentado mais nos textos de vocês, que fugiam à norma padrão. Vocês vão dar uma olhadinha, eu gostaria que vocês escrevessem no caderno, da forma como vocês quiserem, fugindo da norma padrão. E aí vocês vão colocando aí o que foi que apresentou, fugindo nos textos, tá bom? Deixa eu virar aqui a câmera. Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui norma padrão, que foi como eu pedi os textos de vocês e já expliquei porquê. Eu estava com o dedo no microfone e eu espero que tenha saído o que eu falei agora. E aí eu vou falar um pouquinho mais rápido porque eu quero que esse vídeo não fique tão longo. Então, primeiramente, o que apareceu muito nos textos de vocês foi essa palavra aqui, ó. Discriminar, discriminar. Então, são diferentes essas palavras e têm significado diferente. O uso adequado para o tipo de texto que nós estávamos escrevendo era discriminar, que significa marginalizar, separar, é você distanciar da sociedade. Discriminar é quando você inocenta alguém. Então, discriminar é quando você está falando em relação ao preconceito linguístico. Outra coisa que apareceu foi que alguém escreveu assim, que determinado ser é motivo de chacota ou de deboche. Eu compreendi o que ele falou, mas ele está fazendo uso da linguagem informal. E no texto em que é para você utilizar a norma padrão, esses termos não podem aparecer. Uma outra coisa também é esse nem, eu vejo muito isso nos textos. O nem, a palavra nem, significa e não. Então, se já significa e não, você não pode colocar e nem. Porque se você puser e nem, é o mesmo que você colocar e não. Deu para entender? Então, quando você vai falar uma coisa, ele não gosta de sorvete nem de chocolate. Não pode ser, ele não gosta de sorvete e nem de chocolate, certo? Porque aí já tem o i. O nem já tem o i dentro dele, ok? Bom, depois eu explico melhor sobre a concordância. Num outro vídeo eu quero falar melhor sobre a concordância. Mas o que nós tivemos o que é a concordância? É você concordar o feminino com feminino, o masculino com masculino, singular com singular, plural com plural. Basicamente é isso. Então vem aqui.
É correta a visão de. A pessoa, quando escreveu o texto, colocou é correto a visão de, pois não prestou atenção o que é que seria correto do que estava falando. Então, o que é correta? Se é a visão, então feminino, feminino também, certo? E o uso do tem, o tem no singular, o tem no plural. Ele tem, eles têm. Vocês precisam ver o que tem que é para poder fazer a concordância. O uso do existem principalmente porque o sujeito vem depois, né? E aí as pessoas acabam esquecendo com quem que deve concordar. Então, existe loja aberta nessa pandemia? Existe, o que é que existe? A loja aberta. Então, se é singular, o verbo fica no singular. Existem lojas abertas, plural. O verbo também fica no plural. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre concordâncias principais, depois desse. E aí eu também já fiz uma atividade para mandar para vocês. Ela é de marcar X. Primeiramente eu vou fazer assim, que fica mais fácil até para a gente corrigir, né? Para eu poder dar o retorno, porque os vídeos, os textos, quando mandados pelo Zap, eu demoro mais para corrigir, certo? E eu tô terminando a correção dos outros de gêneros textuais para poder passar para vocês. E também esse uso aqui, muito, né? Acesso. Quem tem acesso a algo ou a alguém. Então, esse a algo, esse a, primeiramente, não é artigo. Ele é preposição. Então, se eu tenho acesso às escolas, esse as vem com crase, porque se refere ao a artigo, o a preposição, desculpa, e o as artigo. É como se fosse aí as escolas, que fez uma fusão e ficou desta forma aqui. Também nós podemos fazer um vídeo sobre crase, tá? Acesso a escolas, porque aqui está no plural. E se aqui está no plural, aqui não tem artigo. Se tivesse, seria as escolas. Sendo assim, só tem a preposição. Acesso à escola, com crase, e acesso ao ensino, porque é o a preposição e o artigo que acompanha a palavra ensino. Outra coisa que eu vi muito no texto de vocês, manuscrito, era o uso dessas letrinhas aqui. Gente, lembrem, a letra P, J, Q, minúsculas. Essas letras minúsculas, elas são escritas com a terminação abaixo da linha. Essa partezinha tem que ficar abaixo da linha, tem que ficar abaixo da linha. O L tem que ser aberto, o T tem que ser fechado com tracinho, o A tem uma perninha, o O você pode fazer assim ou só assim, mas ele não pode ter uma perninha para cá. A letra I, J tem pontinhos em cima. Isso é a norma padrão, vocês não podem fugir desse padrão, certo? Outra coisa também que eu vi foi o uso da pontuação ou a falta dela. É muito comum a falta dela. E a falta também dos conectivos, as pessoas vocês não sabem usar adequadamente. E a gente pode fazer um vídeo também sobre concordância, sobre conectivo e sobre o uso da crase, ok? É o que eu pretendo enquanto a gente está nessa pandemia, fazer esses vídeos à distância. Enquanto isso, como eu disse para vocês, eu digitei os textos de vocês, não todos, claro. Eu digitei alguns textos de vocês e pus aqui, que é para não ver quem foi que escreveu esse texto, né? Vou virar o celular, que eu acho que fica melhor para vocês verem o texto. E vamos lá. Olha aqui, ó. De acordo com a norma padrão da língua, o uso da pontuação adequada. O que eu percebi é que as pessoas escrevem um texto sem colocar um ponto final. Corre como se fosse um parágrafo só, né? Então, para começar, a dica que eu dou é, você vai começar um texto, comece com um parágrafo, né? Então, olha aqui, ó. Eu refiz o texto, todos eles estão refeitos. E aí, esse daqui, ó, sem parágrafo, esse daqui com parágrafo. Essas aspas aqui que eu pus é porque o texto é de vocês, tá? Então, não é porque é de outro autor, alguma coisa assim, não é porque é uma citação, é porque o texto é de vocês. Então, a gente tem que usar aspas quando o texto não é da gente.
E aí tem o seguinte, a pessoa quando escreveu, eu vou mandar esse texto daqui para vocês, eu vou mandar esse aqui que eu fiz para vocês em PDF e vocês vão poder ver melhor pelo celular mesmo. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, e eu quero que vocês vejam depois assim mais de perto, é o seguinte, é o não saber terminar uma frase. Como é que eu sei quando eu posso terminar uma frase? Para você terminar uma frase, você tem que ver se o seu assunto sobre aquilo que você estava falando acabou ali. Ele pode ser encerrado ali e começar sobre ele de novo, mas de outra forma, em outra frase. Por exemplo, pode ter ficado confuso o que eu falei agora. Mas aqui tem o seguinte... O preconceito linguístico é um dos tipos de preconceito mais empregados na atualidade e pode ser um propulsor da exclusão social. Ele é aquele gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentro de um mesmo idioma. Então, veja, a pessoa está colocando muitas informações sobre o preconceito linguístico diferentes. Então, se são informações assim diferentes, você dá um ponto e começa novamente a frase. É para não ficar uma leitura cansativa, no mesmo idioma. Não existe forma certa ou errada dos usos da língua e assim vai. Então vamos aqui, como foi que eu coloquei? O preconceito linguístico é um dos tipos de preconceito mais empregados na atualidade e pode ser um propulsor da exclusão social. Ponto final. Comecei a frase porque agora eu vou falar outra coisa sobre preconceito linguístico. Ele é aquele gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentro de um mesmo idioma. Ponto final de novo. Não existe forma certa ou errada dos usos da língua, vírgula. Mas o preconceito linguístico é gerado pela ideia de que existe uma única língua correta, a gramática normativa, que não inclui expressões populares e variações linguísticas como gírias, regionalismo, dialetos culturais, dentre outros. Esse foi o texto que a pessoa colocou. Eu tentei só dar uma melhorada nele de acordo com a norma padrão. Esse pela daqui está em vermelho porque a pessoa escreveu pela a. Não existe essa forma, é pela, certo? Mas esse daqui é em se tratando de, aqui ó, os usos da língua, é que o preconceito linguístico, gerado pela ideia, não explicou. Esse é que é uma coisa assim muito informal. Você está querendo dizer, ó, não existe forma certa ou errada dos usos da língua. Foi o que a gente pôs aqui, ó. Não existe forma certa ou errada dos usos da língua. Então, por que o preconceito linguístico existe? Então, aí já vem uma contradição. Então, se você está contradizendo aquilo que você falou, não existe forma certa ou errada, você coloca o mas. Se você está se opondo, não se contradizendo, se opondo àquilo que você falou. Mas o preconceito linguístico é gerado pela ideia de que existe uma língua correta. Certo? Então, não existe, mas o preconceito linguístico é por essa ideia. Então, é uma oposição àquilo que você falou anteriormente e você precisa usar esse conectivo, certo? Depois vocês dão uma olhadinha melhor. Aqui embaixo, ó, eu coloquei onde foi que a pessoa apresentou dificuldade. Então, foi nesse uso do pela a concordância, né? Variedades linguísticas, os conectivos mas e que precisam ser melhor colocados e também como tema, o título desses textos já disse, foi a pontuação. O texto 2 também vem com o uso da pontuação e algumas palavras. Vocês vão perceber, algumas palavras aqui, ó, eu escrevi tal qual a pessoa colocou mesmo, tá? Vocês vão perceber que há diferença nos textos. Então, é importante que é para vocês verem como melhorar os textos de vocês. Como seria melhor o texto de vocês, certo? Aí aqui, ó, eu coloquei todo a palavra discriminação de novo, né? Aqui também tem o uso, ó, como é que eu fecho uma frase, inicio outra frase, fecho uma frase, inicio outra frase. E o uso do pois, que a pessoa colocou o pois entre duas vírgulas. Olha aqui, ó. O pois explicativo, ele tem uma vírgula antes e você corre para dar a explicação, mas ele não tem uma vírgula depois, certo? Muitas repetições da palavra diferente, aí você vai ver como eu fiz para melhorar isso daí. As acentuações das palavras também apresentou essa dificuldade, então deem uma olhada. Aqui eu coloquei como você ser mais objetivo e direto no texto que você está falando. Quando a pessoa vai escrever esse texto aqui, que eu quero que vocês leiam, você vai ver que ela vai escrever 4 linhas de texto, um parágrafo inteiro, para dizer a mesma coisa. E aí eu praticamente peguei a ideia dela,
tudo que ela colocou e fiz nesse pequenininho aqui. Então, vocês não podem arrodear muito do que vocês estão falando. Vocês precisam ser mais objetivos e mais diretos. Eu coloquei uma forma de como vocês fazerem isso. Na sala de aula, a gente vai ver melhor isso aí, tá? O texto 4 também ainda falando sobre esse negócio de você ser um pouquinho mais objetivo, eu coloquei aqui, tá? Quando tem essas reticências aqui dentro desses colchetes, é porque tem uma continuação no texto. Eu não escrevi o texto inteiro, eu escrevi só uma parte do texto, tá? E aí também fiz uma melhora nesse texto. E aqui embaixo eu coloquei qual foi a dificuldade. Lembra? Acesso. O como, que é uma forma, é um modo como você vai falar, o uso desse conectivo como. Vocês vão ver o uso dele aí, como ficou. A pessoa tem, as pessoas têm. Eu coloquei a diferença, né, para vocês verem. E quando a frase está incompleta, quando ela pede que você dê uma continuação. A pessoa terminou a frase aqui, mas parece que não terminou, parece que tem alguma coisa faltando. Então, praticamente é isso sobre o vídeo que eu queria fazer para vocês. E eu quero que vocês vejam direitinho, porque eu vou fazer outros vídeos, né, sobre os erros comuns que apareceram nos textos de vocês. Eu vou fazer algumas atividades em relação a isso, mas deem uma olhada como melhorar os textos de vocês. E eu estou tentando nessa quarentena ver alguma coisa para melhorar a cultura. Então, uma dica que eu dou para vocês hoje eu quero estudar sobre o corpo humano. Aí você pega e vai estudar sobre o corpo humano com as suas crianças. Hoje eu quero conhecer as músicas do cantor tal, que o povo fala muito, que é muito bom. Aí você pega e vai escutar um pouquinho dessas músicas. Então, o que eu digo para vocês nessa quarentena é que se encham de cultura. Esse vídeo já ficou longo demais, a bateria já tá até acabando aqui. No próximo vídeo eu vou dar umas dicas melhores também do que é que eu tô fazendo nessa quarentena, que é para poder não perder o ritmo da cultura e também não ficar esperando que alguém mande algo para eu poder fazer, né? Mas o que eu quero de vocês nesse vídeo é que vocês vejam os textos que eu vou mandar em PDF, escrevam no caderno, né, qual é a dificuldade que apresentou-se nesse texto, e vocês vão escrever no caderno de vocês, porque como é que se forma uma frase, como é que termina uma frase, os exemplos disso, coloquem no caderno de vocês as dificuldades que foram apresentadas nos textos e naquele bichinho que eu coloquei aqui em cima para vocês. E é isso, gente. E o próximo vídeo eu falo mais com vocês sobre os assuntos que eu falei aqui, sobre crase, sobre concordância, sobre outras coisas, tá bom? Então esse vídeo foi só para a gente entrar em contato e para dar um retorno dos textos de preconceito linguístico de vocês. E outra coisa também, que vocês mencionaram muito Marcos Magno, mas muito cuidado ao mencionar. Não sei se eu falei, que eu já esqueci o que eu falei aqui nesse vídeo, e eu não vou voltar, nem vou apagar. Mas quando a gente vai escrever um texto, eu vi que muita gente copiou e colou da internet. Isso é muito perigoso. Quando você copia e cola um vídeo da internet, você é considerado uma pessoa que está fazendo plágio. E plágio é crime, então você não pode fazer isso. O professor pode dar 0 e pode até processar. Então, muito cuidado com isso. É óbvio que eu não dei 0, menos ainda vou processá-lo. Porque o que eu queria era que vocês lessem, pesquisassem e aprendessem um pouco sobre o assunto. Mas não escrevam nada de ninguém. Se vocês não conseguirem colocar as palavras de vocês, discorrer sobre o assunto com as palavras de vocês, mas quiserem mostrar que entendeu aquele texto, aquele parágrafo que foi escrito por outra pessoa, então a gente vai arranjar uma forma de fazer isso usando aspas, ou fazendo citações, ou fazendo referências àquelas pessoas. E aí, num outro vídeo, eu vou ensinar vocês como fazer citação, como fazer uma referência, como usar aspas, tá? Mas para que não seja plágio, para que você não pegue um vídeo, um texto de outra pessoa e escreva ali como se fosse o seu texto, certo? Eu queria que vocês lessem e colocassem o que vocês entenderam. Muita gente fez isso, mas algumas pessoas copiaram e colaram mesmo. Então, muito cuidado com isso, certo? Um beijão, até a próxima, até o próximo vídeo. Eu vou mandar esse texto aqui, tá, gente? Em PDF também. Beijos.